Boa tarde a todos. Vamos iniciar hoje mais um programa A Política Nua e Crua. Essa semana foi uma semana que obtivemos uma série de vitórias. Mas obtivemos uma série de vitórias a partir de um fato que a gente tem discutido muito nesse programa. Em todos os programas você pode ver que eu falo nisso. Que hoje não há como negar a importância das redes sociais. Mas também não há como negar a importância e a força do povo na rua. Nós temos medo de quando eles botam muita gente. Eles também têm medo quando a gente bota muita gente na rua. E as demonstrações do domingo passado, onde milhares de pessoas foram nas ruas em todas as grandes capitais e cidades grandes desse país, fez com que aquele centrão e aquela direita, mais à direita, né, a extrema-direita, recuassem, tivessem medo do que ia acontecer daí para frente. Tanto isso é verdade que a PEC da bandidagem, que eles estavam todos animados, fizeram uma PEC da bandidagem, eles enterraram ela no Senado com todos os votos, inclusive os votos da extrema-direita. Porque pregar na testa deles de que aquela PEC vinha para salvar bandido quebrou qualquer esquema deles. Entre eles mesmo, eles começaram a se matar. Como é que pauta a anistia com bandidagem junto? Né? É lógico que a anistia está sendo proposta para os bandidos e a bandidagem também estava sendo proposta para os bandidos. Estava querendo levar os Bolsonaros, traidores da pátria, o pessoal do PCC, o pessoal de uma série de entidades que gostam de fazer os maus feitos, né? Que se locupletam com os maus feitos, que estão com um pedaço do Dino que vem aí com a investigação sobre o mau uso das verbas públicas, né, por causa dessas orçamento impositório, uma emenda PIX, emenda não sei o quê, quando eles se apoderaram de uma parte significativa do orçamento da União e estão fazendo maus feitos para todos os lados, inclusive criando estruturas para se perpetuarem no poder. Então, acho que pela primeira vez a esquerda entendeu, o pessoal progressista entendeu que não basta ficar repetindo e mandando mensagens de um lado para o outro, ou criando programas como este, onde a gente discute política de forma aberta, clara e objetiva, mas, segundo uma visão mais progressista, mas que é preciso mobilizar, debater e ir para as ruas. É muito significativo ver a bandeira brasileira no solo, na frente do Museu de Arte Moderna de São Paulo, desinfetando aquele mesmo local onde, uma semana, no 7 de setembro, não foi uma semana, foi mais, no 7 de setembro, o pessoal dessa extrema-direita teve a ousadia de, no dia da independência do Brasil, estender a bandeira americana no ato deles. Vejam só, eles estavam propondo, comemora-se a independência do Brasil de Portugal, mas comemora-se a dependência do Brasil dos Estados Unidos. Olha que coisa mais absurda. Coisa mais absurda, falta de noção completa desse pessoal. Então, eu queria começar esse programa parabenizando a todos que se organizaram, que tiveram forças e que estiveram nas ruas, com as suas bandeiras, sem medo de mostrar a sua cara, sem medo de dizer o que pensam. Quero também parabenizar que a sociedade percebeu que nós somos compostos, principalmente a sociedade brasileira, nós somos compostos de diversos segmentos, e que nós temos que nos unir. A união da classe artística deu um grande impulso ao movimento. Trouxe os jovens que gostam de cantar, de dançar,
de defender suas posições, mas que estavam alheios. Basta olhar a manifestação que nós fizemos na Praça da República, por exemplo, ou que foi feita no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro. Tinha muito cabeça branca. Porque são, como eu sou, como todo mundo são, somos provenientes de uma época em que nós lutamos contra a ditadura e que nós pusemos nossas vidas à disposição da defesa da democracia. Isso que nós fizemos. Nós fomos presos, nós fomos torturados, e muitos de nós fomos mortos e muitos estão desaparecidos até hoje. Então, nós já temos essa tradição. Então, não adianta. Para colocar mais da gente, nós estamos indo embora. Vamos colocar gente jovem, gente que está nascendo para a vida e que está vendo e entendendo este momento político, e gente que participou do Fora Collor, que participou daqueles grandes movimentos. Eu tinha muita fé naquele pessoal, mas que está na hora de trazer de volta. Que hoje estão na faixa dos 40 ou 50 anos. E que precisamos também dessa média idade. E que precisa sair de casa e falar: não, nós queremos um Brasil mais justo. Nós não queremos bandidos no Congresso. Nós não queremos bandidos na presidência da República. Nós não queremos bandidos no governo de São Paulo. Nós não queremos no governo da Pernambuco ou no governo da Bahia. Nós queremos a construção de um país muito mais democrático, muito mais soberano, muito mais socialmente justo, muito mais igualitário e tecnologicamente avançado. Alguns me perguntam: por que você colocou nessa frase também tecnologicamente avançado? Por uma questão muito simples. A nossa soberania está ligada à nossa capacidade de não depender dos outros para fazer o desenvolvimento, para desenvolver esse país. E sem tecnologia, não há desenvolvimento. E também não há tecnologia se não tiver desenvolvimento. E para isso, nós temos que abrir os olhos, nós temos que fortalecer todo e qualquer movimento que impulsione o desenvolvimento da educação, que é a base de tudo, que começa desde lá do primário, que desenvolva a formação dos nossos profissionais. Não basta formar milhões de profissionais, nós temos que formar com qualidade. E aí eu volto naquela velha bandeira que eu tenho também. Ensino semipresencial para tecnológicas é um suicídio. Nós temos que lutar contra isso. Deve ser uma bandeira fundamental para nós. Até o direito conseguiu exigir que não houvesse cursos semipresenciais para eles, e nós, que somos dependentes, nós que somos da luta pela tecnologia, pela ciência e pela inovação, nós não conseguimos fazer isso. Por quê? Porque nós estamos mal representados. Então, está na hora também de pensar nesta questão, de pensar em nos colocarmos de uma forma incisiva em defesa da ciência, da tecnologia e da inovação nesse país, em defesa das nossas universidades, em defesa da nossa educação básica. Nós não precisamos ensinar os meninos a bater continência. Nós precisamos ensiná-lo a ter conhecimento das ciências, a ter senso crítico, a ter o sentido de participação na sociedade para desenvolver essa sociedade brasileira. Então, nós temos que ir para frente. E é isso que nós esperamos de todos vocês. Vamos em frente, pessoal. Vamos na luta e vamos construir um novo Brasil. Nós precisamos fortalecer esse Brasil em todos os seus sentidos. Na agricultura, na tecnologia, nós precisamos na medicina, nas ciências sociais, na questão das humanas, na engenharia. Todos os setores têm que estar emanados na construção do novo país. E nós temos que entender a importância da participação de todos, indistintamente, para que a gente consiga construir um país, volto a repetir, democrático, soberano, socialmente justo, isso é uma questão fundamental, igualitário e tecnologicamente avançado.
Com isso, a gente começou o nosso programa de hoje. Espero que essa mensagem fique gravada na cabeça de vocês. E aonde a gente participar, e aonde a gente estiver, a gente saiba levar essas bandeiras. Né? Então, não vamos nos esquecer. Todos nós, unidos nas redes sociais, que é um canal que a gente usa, unidos nos nossos programas, unidos nas ruas, na organização dos movimentos sociais, nós conseguimos muito mais. Nós conseguimos avançar. E avançar muito. É isso. Bom, nós não podemos deixar de comentar nessa reunião mais um fato que foi bastante importante essa semana, que foi a abertura da ONU, da Conferência da ONU, pelo presidente Lula. Né? O setor progressista ficou muito animado, porque o discurso do Lula foi um discurso realmente muito bom, não vou discutir isso. Mas quando o Trump chegou e falou assim que pintou uma química entre eles, na verdade, a única questão que eu acho importante que houve daí, porque efetivamente exige-se, e se marcou uma reunião futura. Primeiro, eu acho que o Lula não deve cair na besteira de pegar um avião daqui e ir lá na Casa Branca. Tem que ir para lugar neutro para conversar com o Trump. Porque o Trump é dado a mostrar que ele é um grande negociador, mas ele é aquele tipo de negociador que ele não é um negociador do tipo ganha-ganha. Todo mundo ganha na conversa, no diálogo, no aprofundamento. Ele é o tipo do negociador que ele ganha e todo mundo se ferra. Então, ele vai botar na mesa a força e a pressão das bombas atômicas que eles têm, da força das forças militares que ele tem, vai botar na força econômica que ele tem e vai querer mostrar que o Lula, que está se mostrando superior a ele, e inclusive já recebeu homenagem da imprensa internacional, por exemplo, um economista, dizendo que está dando uma lição para ele, ele vai querer colocar em situação subalterna. E o Lula não é disso. Mas o Lula também sempre foi um negociador exímio, e isso eu confio nele. Mas só que ele sempre fez negociações do tipo ganha-ganha. Ele não é do tipo ganha-perde. Então, é melhor evitar isso. E principalmente de sentar lá na casa do Trump. Isso mostraria uma certa subalternidade em relação aos Estados Unidos. Ou faz essa conversa num terceiro país, como fez o Putin, que saiu de lá bem, e mesmo que a quatro paredes tenha sido feito alguma pressão de um sobre o outro, ao público não apareceu. Ao passo que lá na Casa Branca é a chance do Trump se mostrar. Então, acho que não deve ser. Mostrou também que a nossa diplomacia ela não é tonta e que ela conseguiu botar uma série de informações, de informações para o governo americano, contrapondo o papel feito pelos traidores do país, o Bananinha e o Figueiredo, o neto do ex-ditador. Então, acho que isso já foi uma grande vantagem. Mas daí a evoluir nessa conversa, tem muita conversa pela frente. E não podemos esquecer que nesta mesma semana, o governo americano pressionou a esposa do Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, como se ela fosse uma terrorista, como ele também não é, e foi taxado como terrorista. E aí começa toda uma perseguição, uma família inteira. Uma perseguição contra a família, contra a empresa da família, contra tudo.
E isso nós não podemos ficar quietos. Qualquer mesa de negociação que vá, segundo a minha opinião, tem que botar primeiro, tem que acabar com essas magníficas contra todos eles, voltar para trás, reconhecer que o país é um país democrático, que o país que tem liberdades aqui nesse país e que tem capacidade para julgar golpista. Quem atenta contra a democracia nesse país vai ser julgado e vai levar 27 anos de cadeia. É a primeira coisa que tem que ser dita. E vai para a papuda se tudo der certo. Para acabar com essa frescura de que agora eu estou doentinho, agora eu estou doentinho do outro jeito. O que é isso? Não é o machão? Não é o incomível, o imbrochável, o não sei o quê? Não é? Mas na hora que que senta lá na frente do juiz e tal, que vai ter que encarar a cadeia, fica todo cheio de dengo-dengo querendo vender que ele é um coitadinho, que ele não tem estrutura para enfrentar isso. Dando uma lá a Zambelli também está fazendo isso. Estava pronta 3 anos atrás para sair correndo, 2 anos atrás, para sair correndo atrás de uma pessoa, de um cidadão de São Paulo, com uma arma na mão, correndo, toda pomposa. Eu sou a gostosa, eu sou a especialista, eu sou aqui, ó, é aqui que trata com bala. Não é? Não era assim? Cadê eles? Agora vai ficar dando coitadinho? Não. Acho que tá na hora já de tirar ele daquela prisão domiciliar e mandar ele para a prisão definitiva. Mas o Brasil é um país democrático e cabem ainda recursos, cabe coisa e tal. Lá para outubro, novembro, ele vai. Ele vai encontrar o dele. Do mesmo jeito que tem que encontrar o dele, o traidor maior, que é o Eduardo Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos, continua fazendo as suas, agora parece que está tramando de tirar o visto do general, que é o comandante do Exército Brasileiro, como eles dizem, com o general Melancia. Né? Eles têm que ir para a cadeia. E o general que está botando ordem nesse exército, apesar de eu achar que deveria estar mais. O exército deveria ter passado por um amplo processo de revisão curricular, de formação, ter passado por um grande processo de limpeza nas suas próprias de estruturas bolsonaristas que ainda infectam, para se organizar e para defender esse país, e não para ficar querendo participar de golpe de Estado. Esta ideia é totalmente errada e absurda. Então, parabéns ao presidente Lula pela condução dessas negociações com os Estados Unidos, e nós vamos superar esse momento. Mas para superar, nós temos que reconquistar tudo que é importante. Condenar um ministro brasileiro, como ministro da Saúde, a ir aos Estados Unidos, só poder andar em 5 quadras ao redor do hotel, e só ir diretamente para a ONU e voltar, um cidadão que é um deputado federal e que sempre foi democrata, sempre lutou pelo seu país, isso, no mínimo, é um absurdo completo. Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e contra a esposa dele é outro absurdo. É outro absurdo. Então, nós não podemos ficar quietos. Nós não podemos baixar a cabeça diante desses fatos que estão ocorrendo hoje e que são extremamente importantes para a gente discutir e trocar ideias. Né? Então, mas nós não podemos deixar de colocar alguns pontos em relação ao discurso do Lula. E ele tem pontos fortes importantes, como abrangência temática, estrutura logística. O discurso se destaca pela sua ampla gama de temas, que vai do multilateralismo à tecnologia, passando por democracia, economia, meio ambiente e conflitos internacionais. Acho isso
fundamental, como um discurso de um líder com o posicionamento do Lula. Posicionamento forte e assertivo. Ou seja, não é porque eu estou lá que eu vou ficar querendo puxar o saco deles, não. Tem que falar forte, tem que falar como sempre o Lula foi. Nunca foi submisso ao imperialismo americano. Ele não se esquiva de expressar opiniões firmes e diretas, especialmente sobre temas sensíveis. A crítica ao enfraquecimento da democracia e do multilateralismo, a condenação do genocídio em Gaza e a defesa de uma governança global mais justa são exemplos claros desse posicionamento. A frase nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza é particularmente poderosa e demonstra a coragem de assumir uma posição impopular para muitos no cenário internacional. Veja aqui, ó, eu volto de novo àquele assunto que é Gaza. A destruição que está sendo feita contra aquele povo, o genocídio que está sendo contra aquele povo, e o movimento contrário das nações do mundo. E essa semana teve a Inglaterra, a França, Portugal e mais alguns que reconheceram o Estado da Palestina. Teve mais uma, que eu acho que foi significativo, e é uma lição para todos nós, né? Quando o Netanyahu, que é o genocida, entrou no palanque, lá entrou no palanque da ONU para fazer seu discurso, as delegações abandonaram em peso o espaço, em peso, em protesto. Isso foi muito significativo, essa imagem, para o povo no mundo todo. E isso é importante, que o nosso presidente também, que defende democracia, que defende soberania e que defende um país mais socialmente mais justo, que também se posicione. E ele se posicionou. Coerência com a política externa brasileira. O texto está alinhado com a tradição diplomática brasileira de defender o multilateralismo, a cooperação Sul-Sul e a busca por soluções pacíficas para conflitos. Isso o Lula, é o discurso do Lula, do dia a dia. A ênfase na aliança global contra a fome, a defesa da reforma da ONU e a busca por um papel mais preeminente no sul global reforçam essa coerência. A menção ao caso da Palestina e a crítica ao veto de um único país é um eco direto das posições históricas do Brasil em favor da solução de dois estados, ou seja, a Palestina e Israel. O discurso também usou muito analogias e linguagem importante. Desculpe que eu estou lendo um texto que eu mesmo fiz, tá? O discurso utiliza metáforas e expressões fortes para enfatizar seus pontos fortes. Temos como nova encruzilhada para o multilateralismo, terra sem tal para a internet, terra sem lei para a internet, e a personificação da democracia. A democracia falha, ela perde. Tornam até as ideias mais vívidas. A analogia da única guerra de que todos podem sair vencedores para o combate à fome é um exemplo de retórica inspiradora. A menção a figuras como Pepe Mujica e Papa Francisco humaniza o discurso e conecta os ideais defendidos a personalidades respeitadas globalmente. Então, o que eu posso dizer? O nosso presidente, mais uma vez, representou perfeitamente o nosso país. Ele não deixou para trás questões importantes. E ele tocou todos os pontos que eram necessários nesse país. Mas eu não poderia deixar nesse terceiro bloco do nosso programa, de falar sobre o principal assunto da semana que vem. Aliás, tem uma briga enorme. Primeiro, antes de dar o assunto, eu vou colocar o cenário, né? A direita, ligada ao bolsonarismo,
está empenhadíssima em conseguir anistia ampla, geral e restrita para a turma deles. Isso seria um absurdo completo nesse país. E nós já demos uma resposta na rua. Então, isso fez com que os setores se abrissem um pouco mais e tentassem uma alternativa que está sendo da redução das penas. E aí se unem 3 golpistas. Um por apoiar os golpistas, que é o Paulinho da Força, que sempre foi um pelego, safado, malandro. Sempre foi. Não venham falar que ele é progressista, sabe que não é. Ele representa sindicatos, mas o fato de estar em sindicatos não significa que alguém é progressista, ou que represente a classe trabalhadora. Tá? As máquinas sindicais, muitas vezes, são muito corruptas e permitem esse tipo de gente. E o Paulinho é um que construiu a corrupção dentro da força sindical. Bom, aí o outro é o Aécio Neves. Aquele mesmo que fez oposição a Dilma todo o período, porque ele perdeu a eleição, dizendo que era só para encher o saco. Veja a responsabilidade desse grande líder. Líder do quê? Líder da bagunça. E o terceiro, nada mais, nada menos do que o golpista Michel Temer, que foi quem planejou o golpe contra Dilma. Um golpe sem pé nem cabeça, sem nada. Mas para ele, que não tinha condições de ser presidente da República, não tinha voto suficiente, foi a chance dele ser presidente, e não só de agradecer a todos, quebrando todos os direitos dos trabalhadores desse país. A maioria dos direitos foram quebrados ali. De fazer o jogo da extrema-direita, de fazer o jogo da direita, de preparar o país para receber um Bolsonaro. Esses são os que estão planejando a reforma das penalidades, das penalidades previstas em lei que foi sancionada pelo próprio Bolsonaro. Deve ficar bem claro. E eu não acho que são pequenas as penas, não. Não acho pequenas, não. Às vezes eu olho para alguns trouxas que foram pagos para viajar para Brasília, acharam que eu só passear lá, e depois se acharam importante de ir lá entrar nos prédios, quebrar os prédios, tirar fotografia, mostrar, olha, eu defendendo a democracia, os idiotas. Às vezes eu acho que esses idiotas precisavam de penas um pouco menores. Mas quem planejou o golpe, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum mesmo. E como não há como mexer numa coisa sem mexer na outra, então fica do jeito que está melhor. Tá bom? Está melhor, tá bom. Acho que o STF, durante o processo, foi correto ao oferecer uma saída para muitos deles. Uma saída dizendo, olha, se você topar fazer um curso sobre democracia, topar ficar 2 anos fora da internet, você está livre. Você vai sofrer aquilo que você fez. E muitos machões, não, porque eu defendo Bolsonaro. Mas nem o Bolsonaro se defende. Quando ele ficou na frente do juiz lá do Alexandre de Moraes, ele entrou em pânico. Até ofereceu a vice-presidência, a candidatura a vice-presidente do Brasil para o Alexandre de Moraes. É um absurdo. É um absurdo completo. É um absurdo completo. E o que eu não gostei nesse processo também foi de algumas pessoas do STF estarem aí ajudando a essa conversa. E querer juntar penas, golpe de Estado e abolição violenta do poder. São coisas diferentes e devem ser bem trabalhadas. Tá? Então, são coisas diferentes. Eu acho que tem que ter, cada uma ter sua penalização, como tem hoje. Então, este é um ponto. E aí, os bolsonaristas estão querendo o quê? Anistia ampla, geral e restrita. Mas eles estão querendo amarrar o quê? A discussão do principal assunto que hoje interessa a milhões de brasileiros, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000.
Então, vocês querem saber, devia ser até maior. Tá? Porque não se faz nenhum reajuste de tabela de imposto de renda há muitos anos. Passou por governo petista, passou por governo do Temer, passou por... e ninguém fez. Fato é que, se fizesse, o valor seria 5.700 ou qualquer coisa assim. Tá? E durante todos esses anos, essa grande massa de trabalhadores pagou um imposto que não merecia pagar. Que deveria ser pago por quem? Por quem ganha muito. Quem está no topo, quem ganha dividendo, quem ganha salários altíssimos, quem ganha com grandes transações, quem ganha com tudo isso. Mas quem não quer isso, quer jogar essa conta para o povo e não para eles. Então, é um momento delicado na política. Mas é um momento que nós temos que estar unidos, porque está marcado para quarta-feira a votação da, 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 da redução do imposto de renda para ser 5 mil reais. A direita não quer contrapartida, porque a contrapartida afeta eles, os ricos. Mas é necessário. É necessário. Para você tirar de um, você tem que fazer do outro. Agora, não é justo você penalizar um. Você vai me desculpar. É tão grave o povo trabalhador, que ganha até 5 mil reais, está pagando imposto de renda para sustentar esse país, tá? Como é grave o roubo que se faz contra o INSS, os roubos que se fazem em geral. Vocês vão me desculpar. Então está na hora de corrigir esse grande erro e essa grande violência contra o trabalhador. Isso significa botar mais comida na boca das pessoas. Isso significa dar melhores condições para que o povo consiga pagar seu transporte, pagar a educação, pagar o que precisa, saúde, e movimentar a economia desse país. E, por outro lado, precisa tirar de quem ganha muito. Precisa começar a reduzir as amarras que compõem esse sistema neoliberal que nós estamos vivendo sobre ele desde a época do Fernando Henrique Cardoso, ou até da época do Collor, até antes. Então, está na hora de entender, cada um, fortalecer o nosso Estado brasileiro, fortalecer coisas, e cada um ter a sua parte. Eu tenho a minha parte, eu pago impostos quando eu ponho gasolina, quando eu ponho comida na minha casa, quando eu ponho... Estou sempre pagando imposto. Agora, os ricos que ganham muito, não pagam, pagam muito pouco. E a contribuição deles para esse país é muito pequena. Mas o grau de influência deles sobre as bancadas do Congresso e tudo mais é enorme. É enorme. Então, vamos lá, pessoal. Vamos à luta. Vamos defender o nosso país e vamos defender as causas principais. É perigoso ser só na quarta-feira, porque na terça pode vir os caras com... Não, só faço isso se eu fizer isso. E não tem que negociar anistia, nem redução de pena, nem coisa nenhuma por conta de uma coisa que é justa. Não é nenhuma... É apenas reconhecimento de uma questão que é justa e que penaliza o povo pobre deste país. E nós temos que lutar para as nossas grandes questões. Depois dessa, o 6x1. Depois dessa, entendeu? Vamos lutar para fazer um país mais justo, mais democrático, mais igualitário, mais soberano e tecnologicamente avançado. Nós não podemos ser diferentes disso. Nós temos que ter uma única visão. Nós não podemos deixar as coisas correrem como estão correndo. Então, chamo a atenção de todos vocês. Temos que estar atentos nas redes sociais e, se for necessário, vamos às ruas de novo, porque é importante o nosso movimento nas ruas. Nós dizendo para o povo que os brasileiros não podem ser tungados pela Receita Federal, os brasileiros pobres, mas que os brasileiros ricos têm muito a contribuir com a Receita Federal e com o país, e que merecem ter esse espaço. Eles não gostam, mas eles merecem ter esse espaço. Tá? Então, pessoal, este é o ponto. Todo esforço
redução da tabela do imposto de renda com as devidas remunerações feitas pelo pessoal do patamar lá de cima. Vamos tornar esse país mais igualitário. Quando eu falo de tornar mais igualitário, é dividir essas responsabilidades também. A nossa educação agradece, a nossa saúde agradece, tudo nosso agradece, o nosso povo agradece. Vamos gerar emprego, vamos movimentar esse país. Tá certo, pessoal? Então, toda atenção é pouca a este item. Mas essa semana foi uma semana muito boa. E queira ou não queiram, eu estou lendo uma manchete aqui, né? Acertos do governo e disparates do bolsonarismo impulsionam a avaliação positiva. Isso mesmo. Não só isso, olha, aí né, aqui está colocando mais outra coisa que é importante. A nossa união, indo para as ruas no último domingo, ajuda a levar as mensagens de que o país está indo para frente, está avançando, e que nós estamos defendendo as causas justas. E é a fazer contraponto com a direita. Que se acha importante, que se acha que está numa posição mais favorável, porque está pondo o povo na rua. Mas ali é povo pago. Nosso não é povo pago, não. Segundo ponto, eu voltei a chamar a atenção. Está na hora de votar a isenção do imposto de renda. Vamos parar com isso já. Vamos fazer isso o mais rápido possível, para que o ano que vem ainda esteja determinado que nós estaremos, o povo brasileiro estará pagando menos imposto de renda. Eu não quero viver de isenção do imposto de renda, mas quero pagar o justo. E quero que gente que não paga e passe a pagar. Outra manchete que eu estou vendo aqui, que eu acho que é um pouco exagerada, ela diz o seguinte: sem apoio do bolsonarismo, Tarcísio desiste de enfrentar Lula em 2026. O governador paulista avisou a diversos aliados que não será candidato à sucessão do presidente Lula, preferindo assim disputar a reeleição de São Paulo. Bom, por que eu disse que é exagerada? Primeiro, porque eu não acredito que ele desistiu. Tá? Ele está forçando a barra para ele sair bem na foto. E caso as coisas não andem, ele se recolhe e vem para São Paulo. Acho que nós temos que pensar em fazer um trabalho muito forte em São Paulo para não deixar esse indivíduo se reeleger. Este cara é o cara que destruiu a Sabesp, que vendeu a Sabesp. Aliás, o ICL foi muito interessante outro dia, fez uma análise, uma denúncia contra ele, porque, na verdade, o que ninguém percebeu é que ele vendeu a Sabesp na Bacia das Almas. Porque se as ações da Sabesp, naquele dia da venda, valiam, sei lá, eu não me lembro o número certo, mas vamos supor que valesse R$80, ele vendeu a 65, por exemplo. E com isso, olha a capacidade que o cara teve. Olha o jogo, se isso é corrupção ou não é. Que nome vocês querem dar para isso? Ele teve R$15, que seria ali a diferença, para distribuir entre seus amigos, entre as empresas suas amigas, que hoje estão fazendo apoio à candidatura dele, estão dando apoio à candidatura dele. Ele comprou ali. Porque naquele mesmo dia que elas compraram o valor a 65, eu dou um exemplo, não sei qual era o valor, a 65, elas podiam vender a 80. Então era um ganho imediato. É um ganho que não. Entendeu? Era uma coisa assim que não. De imediato, eles tinham essa capacidade de ganho público. E ele ficou na mão dele, este jogo. Este jogo. Como ele também está jogando muito bem em outras questões. Né? Eu volto a criticar o leilão que houve a semana passada, retrasada, do túnel Santos Guarujá. Era um momento para as empresas nacionais de engenharia levantarem a cabeça e se fortalecerem, trazerem para o país
as nossas tecnologias, absorverem novas tecnologias e tudo mais. E esse indivíduo aqui teve lá na Espanha, teve lá em Portugal, negociando com as duas empresas que foram para o leilão e que uma delas ganhou. E com toda a cara de carta marcada, hein? Por quê? Ganharia quem deu o maior desconto em relação ao que o governo teria que botar caso eles não conseguissem atingir um determinado patamar de faturamento, que eles nunca vão atingir, é lógico. Eles vão fazer todas as maracutaias para não atingir. Uma delas jogou zero. Quem é que vai entrar num leilão para que vai ganhar quem mais der desconto e vai jogar zero? E a outra jogou 0,5%. É carta marcada ou não é? E nós vamos eleger esse cara de novo para São Paulo? Acho que valeria a pena o governo Lula começar a trabalhar um pouco, a esquerda também um pouco, para eleger alguém que seja palatável. Por exemplo, podemos pensar, nunca votei no Alckmin, mas pode ser o nome, mas é um nome forte em São Paulo. É um nome que dá para enfrentar essa praga aqui em igualdade de condições, nos mesmos campos que ele atua. No mesmo campo que ele atua. Que é a sociedade paulista, ela é retrógrada. Ela, para apoiar, ela vai apoiar alguém da direita. E como vai apoiar alguém da direita? E muito forte. É uma sociedade que não está aberta a novas alternativas. E o Alckmin passa. Talvez fosse melhor, em vez de ser vice-presidente, ser governador de São Paulo. Com a garantia de que se alguma coisa dessa... E nós teríamos um palanque forte em São Paulo, que é importante também. Com a garantia de que caso nós tivéssemos um revés em São Paulo, ele teria espaço no governo Lula. Mas nós ajudaríamos muito mais a eleger um novo governo Lula. Com a força do Nordeste, com a força de outros estados e com a divisão forte em São Paulo, a chance é grande, hein? A chance é grande. A chance é grande. Certo? Então, esse é uma outra coisa que eu queria dizer. Ou seja, dizer que ele está fora é mentira. Aliás, o presidente do Confia, que sempre foi ligado a esse pessoal da direita, ligado ao MBL, Companhia Bela, que defende seus grupos dentro do sistema CREA, convidou o Tarcísio para abrir a maior conferência dos engenheiros do Brasil, que é a SOEA, que vai acontecer no dia 6 a 10 no Espírito Santo. Convidou. E eu acho que nós temos que ter capacidade, nós, engenheiros, de ir para lá e defender, e mostrar que nós não estamos felizes com o que o governo Bolsonaro e o governo Tarcísio fizeram com a ciência, com a educação, com as empresas brasileiras de engenharia. Está na hora da gente ir lá e mostrar essa força. Chamo todos vocês a pensarem nesse assunto. É importantíssimo esse posicionamento. Bom, acho que uma outra questão também que eu gostaria de abordar, assim, en passant, que eu vi aqui também como manchete, é que a Câmara exclui do arcabouço fiscal verba do pré-sal para saúde e educação. Projeto aprovado garante adicionais nas duas áreas em torno de 1,5 bi ao ano, uma vez que os recursos do Fundo Social do pré-sal são da ordem de 30 bi. Aliás, se tem uma coisa que fizeram com o pré-sal, porque a grande esperança nossa, e eu parabenizo os nossos companheiros da Petrobras, que lutaram pelo pré-sal, que defenderam o pré-sal, que deram essa independência para nós, mas eu
repudio as atitudes pós-Temer, quando começaram a pegar pré-sal, campos do pré-sal e passar para empresas estrangeiras. Como também essa ideia de que saúde e educação seriam os donatários desse Fundo Social do Pré-Sal, e que não foi cumprido até hoje, também me preocupa. Ou seja, nós temos que trazer e fazer uma empresa Petrobras cada dia mais forte, lutando pela independência energética desse país, lutando por trazer essa soberania necessária de não depender dos outros para determinados assuntos, principalmente sobre a questão energética, mas trazer isso não para os acionistas lá da Bolsa de Nova York, ou para verbas extraordinárias para os acionistas lá da Bolsa de Nova York, mas trazer para a saúde e educação. Afinal de contas, a Petrobras nasceu por trabalho do nosso povo. Foi o nosso povo, não foi o Getúlio, foi o nosso povo que foi às ruas reclamar que o petróleo é nosso. Já vi companheiros nossos dizendo, isso aí é bobagem daqueles tempos. Mas não, nós temos que ter essa visão. Energia é fundamental para a nossa soberania. É fundamental para o desenvolvimento da nossa engenharia. É fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. É fundamental para a geração de emprego. E nós temos que ter o, 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 o lucro advindo dessa atividade para reinvestir na própria atividade, na criação de energias alternativas e tudo mais, e não só para isso, para fortalecer o nosso país em saúde e educação. Porque sem educação, nós não vamos a lugar nenhum. E essa educação, ela nasce lá no berço, desde o pré-primário. Ela passa pelo infantil, ela passa pelo ensino médio, ela passa pela formação de profissionais para o futuro, por formação de qualidade. Isso precisa de investimento. E nós não estamos investindo nisso. Nós estamos investindo em pagar juros de dívida que a gente nem sabe se tem. 10% fixo sobre a inflação. Isso é um absurdo, nem o país do mundo paga isso. É uma grande vantagem para os rentistas, mas não é para o nosso povo. Investir na produção no campo, dar mais incentivo aos nossos produtores rurais, não só aos grandes produtores de commodities. Não, não só para eles, não. Nós temos que produzir comida para pôr na boca do nosso povo. Nós temos que produzir comida. Nós temos que trazer comida de qualidade para o nosso povo, ao lado de educação e de saúde. Nós temos que construir residências de qualidade. Nós temos que construir redes de comunicação que sejam independentes de redes estrangeiras. Nós temos que produzir. Nós temos que avançar. E nós temos que preparar nossas próximas gerações. A China é um exemplo. A China é um exemplo de quando você planifica a tua sociedade em prol dela mesma. Dela mesma. Nós temos que estar atentos a isso. Então, eu ouvi falar que nós, por exemplo, durante os governos lá de trás, do Bolsonaro e do coisa, nós privatizamos uma Eletrobras, com toda a rede da Eletrobras junto, a tudo produzimos a Eletrobras. Que nós vendemos as nossas refinarias. E hoje eu vejo aqui manchete no jornal. Uma das refinarias pega em esquemas de fraudar combustível nesse país. Uma das nossas refinarias está ao serviço do crime. E são todas elas que estão assim, como as produtoras de álcool e companhia dela. E estão impondo o preço que querem. Mesmo a Petrobras vendendo mais barato o combustível,
elas não estão passando para os consumidores finais. E estão vendendo produtos de péssima qualidade. E nós temos que estar atentos a isso. Nossa estrutura tem que estar defendendo isso. Não é? É fato isso. Isso não é mentira. Isso é fato. E nós temos que estar atentos. Tá? Então, o pré-sal é nosso, como a Petrobras é nossa. E nós temos que fazer muito mais. Aliás, estou vendo uma manchete aqui, uma foto da União da Juventude Socialista, é assim que chama, né? União da Juventude Socialista, ou JS, eu conheço ela mais pela sigla do que pelo nome, dizendo o seguinte: 50% do fundo do pré-sal para a educação. Está certo. E os outros 50% para a saúde. É isso que nós precisamos. É disso. Nós não precisamos do nosso dinheiro na mão de emenda de parlamentar. Nós precisamos do nosso dinheiro para defender o nosso país e para construir um novo país em tempo recorde. Nós tiramos 30 milhões do mapa da fome. Está na hora de botar esses 30 milhões no mapa dos bem alimentados e bem educados. E com capacidade para transformar esse país. E para construir um país cada dia mais forte. É por aí que nós vamos. É por aí que nós temos. E aí, por exemplo, e tem, já que eu falei nesse assunto, a Receita identifica 267 postos de combustível e 4,5 bilhões ligados ao PCC. Segundo a estimativa, são mais de 1.000 postos no Brasil que estão ligados a esquemas criminosos. Um colega meu, colega nosso, inclusive, ele outro dia me falou o seguinte: Maurício, você não acha que estava na hora da gente pensar em pegar alguns desses postos e transformar em postos ou cooperativas ou qualquer coisa que forneça combustível de qualidade a preço justo? Falei, é difícil lutar contra as máfias do combustível. As máfias não são pequenas e são extremamente agressivas. Não é fácil fazer isso. Mas é um caminho. Se nós pudéssemos unir forças progressistas desse país para um projeto desse nível, para ocupar esse espaço que hoje é ocupado pelo crime, seria um grande avanço para esse país. Não seria só para mim, que tem automóvel para rodar em São Paulo, seria para os ônibus de São Paulo, seria para a produção de energia, seria para a agricultura, seria para todos. Porque está na hora de fazer, aí eu entendo a proposta dele. A proposta de fazer um lobby ao contrário. Hoje existe o lobby do crime em cima em cima das estruturas de distribuição do corpo. E facilitada pela venda da BR Distribuidora. Foi facilitada por aí. Que foi para a mão de terceiros e acabou caindo na mão dos PCC da vida. Ou de setores que não são do PCC, mas que são próximos. Tá? Vamos ser bons nisso. Então, está na hora de inverter esse jogo. E acho que valeria a pena desenvolver essa ideia. Essa ideia traria uma mudança significativa nesse país. Nós tiraríamos de cena muitos lobbies, muitas estruturas montadas, mafiosas, de distribuição, de transporte, de adulteração de combustível, e traríamos um país muito melhor. É isso aí. Então, com isso, nós acabamos esse programa do dia 27 de setembro, e eu espero que vocês discutam esses assuntos durante a semana. Reflitam sobre cada um desses assuntos. Nós temos muito mais a fazer. Nós temos muito mais a desenvolver. E depende de nós, da nossa força, como nós mostramos semana passada nas ruas, e que pode ser ampliada ainda, construir um novo Brasil. Um Brasil que a gente sonha. Um Brasil de esperança.
Sempre volto a reafirmar. A esperança é revolucionária. O conservadorismo, não. Então, nós precisamos ter esperança e desenvolver um país para nossas futuras gerações. Um país forte, que seja democrático, soberano, socialmente justo, igualitário e tecnologicamente avançado. E aí vocês vão me falar, porra, você já viu quantas vezes você falou essa frase? Eu falo por uma questão muito simples. Está na hora de botar na nossa cabeça que nós temos capacidade de investir nesse país e ter objetivos claros e tocar esse país para frente. Então, vamos terminar esse programa. Um grande abraço a todos.